Então, o fato de uma criança falar não significa que ela esteja escutando bem. E ela vai parecer muito uma criança desatenta, às vezes se confunde muito com um quadro de déficit de atenção. Você pode até querer esconder o aparelho, mas esconder as dificuldades que a perda auditiva te traz é muito mais difícil. No Phonak Kids, compartilhamos informações sobre o universo da audição e alterações auditivas na criança. Se você está chegando aqui pela primeira vez, acione o alerta para receber nossas notificações. Hoje, nosso tema é a perda auditiva leve. Estamos aqui com a fonoaudióloga, doutora Mariana Guedes. Mari, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por participar desse tempo aqui conosco. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das perdas auditivas leves, as perdas auditivas moderadas, né? Nós sabemos que o procedimento inicial, quando a gente pensa no diagnóstico de uma perda auditiva na criança, é a triagem auditiva, né? E nós também sabemos que no caso das perdas leves, principalmente, o bebê ele pode passar pela triagem. Como que é isso? Conta um pouquinho pra gente, assim. Tá. Então, realmente, quanto mais severa, profunda a perda, maiores são os sintomas e mais visível isso fica nos exames iniciais, né? No teste da orelhinha, que é o exame de emissões otoacústicas, ou num procedimento eletrofisiológico, como o BERA, que é um procedimento bem conhecido, ou potencial de estado estável. Geralmente, esses exames são mais consistentes nesses casos de perdas maiores. Mas é possível, sim, identificar perdas menores, perdas unilaterais, perdas em frequências específicas, quando a gente faz uma bateria bem completa de avaliação, né? Então, o que acontece muitas vezes quando é uma perda menor, uma perda em frequências muito específicas, é que a gente tem num primeiro momento no bebê uma falha nas emissões otoacústicas transientes, que é um protocolo do teste da orelhinha, e essa criança pode passar em algumas frequências ou nas frequências do produto de distorção, que é um outro protocolo que a gente pode utilizar no teste da orelhinha, e esse diagnóstico fica às vezes um pouco duvidoso, né? Então, o que eu acho muito importante quando a gente pensa no diagnóstico precoce é você valorizar esses achados e não deixar de continuar a investigação diagnóstica, né? Pode ter sido uma falha do exame por líquido na orelha, pode, mas é importante, principalmente se a criança tem histórico de risco, uma criança prematura extrema, baixo peso, ficou muito tempo internada, né, na UTI neonatal, às vezes esses pequenos achados precisam ser valorizados e uma investigação mais completa, um acompanhamento é necessário. Então, se a gente faz esse acompanhamento e essa investigação, a gente pode conseguir esse diagnóstico precoce, mesmo das perdas pequenas. Exatamente. Então, existem exames que podem ser feitos depois, né? Como um acompanhamento, pensando aí nessas pequenas falhas. Sim. Né? E existem recomendações para isso? Existem. Mesmo as crianças que não têm risco para perda auditiva, ou seja, aquelas crianças que nasceram em berçário normal, tiveram alta hospitalar junto com a mãe, a gente recomenda que as avaliações auditivas elas sejam feitas periodicamente na primeira infância, né? Então, por exemplo, a ASHA, que é a American Speech and Language Association, Hearing Association, ela tem um protocolo no qual ela recomenda, né, que após a triagem neonatal, a criança ela precisa ser acompanhada nesse primeiro ano de vida, através de observações comportamentais, mas que a gente deve fazer mais uma checagem da audição na entrada da criança na escola, por exemplo. E nesses primeiros anos escolares, também é muito importante, por exemplo, a gente verificar essa audição antes da alfabetização, naquela faixa etária dos 5, 6 anos, quando a criança vai fazer a alfabetização formal, também é bastante importante a checagem da audição, porque a gente sabe que alterações auditivas podem comprometer o aprendizado. E principalmente no caso dessas perdas leves, eu acho que é onde a gente mais identifica, né, geralmente na questão da alfabetização que existe. Dá pra gente observar antes alguma alteração no comportamento que leve até algum sintoma? O que a gente poderia falar para as famílias ou até mesmo para professores com relação a sintomas de uma perda auditiva leve ou moderada? Tá.
Então, assim, a perda auditiva leve, ela pode ser a perda permanente, aquela perda neurosensorial mesmo, né? E a gente também não pode esquecer que nessa primeira infância, uma perda leve que é muito comum são as perdas causadas por otite, né? Por efusão na orelha média, então aquela secreção que fica na orelha e que é muito comum nessa fase da pré-escolar, mesmo quando a criança não tem dor, não tem febre, né? Ela às vezes é uma criança que secreta mais, que tem adenoide grande, que, né, tem secreção em nariz, ela pode ter essa secreção em ouvido e isso causa uma perda leve também. Quais são esses sintomas mais comuns? A criança ela aumenta um pouquinho a televisão, em geral a criança fala mais alto e uma coisa bastante importante da gente observar é o sentido da audição à distância, né? A perda leve, ela te compromete o que a gente fala, que é aquele aprendizado incidental, a perda leve, moderada, que é você aprender ouvindo o que está acontecendo longe de você. Né? Quanto maior o grau da perda, a criança só consegue ouvir aquilo que está muito próximo dela. Então, às vezes, as famílias não percebem a dificuldade, porque quando a criança é muito pequenininha, o adulto está sempre muito próximo da criança. Sim. Né? Então, a criança está falando sempre de perto com a professora, de perto com a babá, com os pais. Então, para esse tipo de comunicação, o sintoma da perda leve, moderada, não é tão evidente. Mas quando a gente precisa que a criança escute a distância, discrimine uma coisa diferente daquela rotina que ela está acostumada, esses sinais podem aparecer, né? A criança ela pode ficar mais distraída, ela pode ficar mais irritada também. A gente vê muito alteração do comportamento, quando a criança está num lugar barulhento, ela fica mais incomodada, mais agitada, ou então ela começa a olhar muito em volta, parece até uma criança um pouco hiperativa, porque ela tenta controlar o ambiente através da visão, já que ela não consegue saber o que está acontecendo longe dela pelo ouvido, né? Então essa audição à distância ela é bem comprometida nesses casos de perdas leves, perdas moderadas. Muito importante. E aí, identificando essas questões de comportamento, o que a família pode fazer? Então, qual a primeira ajuda que a família pode buscar? Tá. Então, a primeira coisa que a gente pensa, identificando uma alteração do comportamento da criança ou do aprendizado da criança, é procurar uma avaliação de um especialista, né? Então, é importante que ela passe em uma consulta com um otorrino, faça um exame de audição com um fonoaudiólogo que seja especialista em audiologia, que tenha prática de atendimento infantil, porque a gente pode fazer avaliação auditiva em qualquer idade. Eu acho que é um erro das pessoas achar que a criança tem que ter determinada idade para conseguir fazer uma audiometria. E a gente tem tanto os exames objetivos, né, os potenciais evocados, os potenciais de estado estável, as emissões otoacústicas, como a gente tem técnicas de audiometria comportamental que a gente pode fazer desde o bebezinho para avaliar essa audição. Então, a idade não é um impedimento para essa avaliação, né? É importante que o médico olhe, porque se for um fator físico, por exemplo, que está causando essa perda, como uma secreção em orelha média, isso tem tratamento, né? E você limpando esse ouvido, devolvendo a audição para essa criança o quanto antes, ela pode aproveitar melhor todo esse desenvolvimento de linguagem e o desenvolvimento acadêmico. Eu acho que o grande erro das pessoas é achar que a criança que não ouve, ela vai ter um impacto grande na fala dela, ou um atraso importante da linguagem. Isso acontece nas perdas maiores. Então, o fato de uma criança falar não significa que ela esteja escutando bem. Né? Então, as crianças com perdas menores, elas falam sim, elas podem não ter trocas evidentes na fala, mas elas podem ter também alguma perda pequena da audição.